Parte 2 do capítulo 15. Mas falamos a sabedoria de Deus, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 7 ao 10. Por favor, não pense que estamos criticando quem expulsa demônios de uma forma diferente da que fazemos. Se você tem êxito ao pedir que os demônios lhe digam seus nomes, siga o fazendo. Mas creio que você pode experimentar uma forma mais simples de vez em quando. Se você tem um êxito em lutar com um demônio por toda a noite, suponho que deve continuar. Mas eu certamente encontraria uma maneira mais rápida de expulsá-lo, para gastar todo o meu tempo falando de Jesus e com Jesus. Deus se entristece com muitas igrejas que não estão impondo as mãos sobre os enfermos para que Ele os possa curar. Porque Deus quer que você esteja bem e com saúde. Em um domingo de Natal, estávamos na igreja do pastor Bob Chilton, Centro de Alcance Mundial Palavra da Fé, na cidade de Dallas, Texas. O povo estava dando seus testemunhos sobre o ano que se findava. Notei que todos testificavam somente prosperidade. Apenas no final do culto, uma mulher testificou que tinha sido curada de câncer. Depois do culto, perguntei ao pastor Bob porque quase ninguém recebia curas em sua igreja e ele me respondeu: realmente não são muitas pessoas que precisam ser curadas, porque eu os tenho ensinado como caminhar em saúde divina. Glória a Deus! Creio que essa é a maneira que devemos estar. Devemos caminhar em saúde divina, para que não necessitemos ser curados. Mas estamos lhe ensinando esses diferentes métodos de curar os enfermos para que você possa sair e aos lugares onde as pessoas não sabem como caminhar em saúde divina e curá-las em nome de Jesus. Talvez eles nunca escutaram que há poder no nome de Jesus para curar os enfermos. Quando a palavra de Deus diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como o bem vai à tua alma, isto quer dizer que o desejo de Deus é que caminhemos em saúde divina. Quando você receber o batismo com o Espírito Santo, Deus fará muitas coisas extraordinárias, mas você precisa começar a atuar e impor as mãos sobre os enfermos. Na cidade onde vivíamos pouco depois que recebemos o batismo com o Espírito Santo, Charles e eu estávamos falando em uma determinada igreja e um homem trouxe uma mulher que tinha câncer. Nós apenas tínhamos acabado de receber o batismo com o Espírito Santo, pois não tivemos o privilégio de crescer na doutrina pentecostal. Portanto, não compreendíamos o sobrenatural. Não compreendíamos o cair sob o poder de Deus. Tudo era novo para nós. Foi muito excitante reconhecer que quando você está cheio do Espírito Santo e impõe as mãos sobre alguém, este pode cair pelo poder de Deus. Era uma experiência maravilhosa. Nada nos podia deter. Nós estávamos realmente empolgados por tudo que Jesus estava fazendo. Charles e eu pusemos nossas mãos sobre aquela mulher enferma de câncer e oramos por ela. Ela caiu sob o poder de Deus e então dissemos: obrigado, Jesus. Nesse momento ela começou a vomitar. Nós não a vimos sentir repugnância e também não o sentimos, porque algo dizia dentro de nós: o que está saindo desta mulher é o câncer. Nós ficamos todo o tempo de pé glorificando a Deus. Estávamos como 2 vasos cheios. Se você não pensa em testar sua fé por ver um monte de imundície ser colocada para fora de um corpo, é melhor que pense 2 vezes sobre o ministério de libertação. Creio que Deus queria nos mostrar que Ele faz tudo da maneira que Ele quer. Foi horrível ver aquela sujeira sendo vomitada, mas glória a Deus! O importante é que o câncer saiu. Deus nem sempre faz coisas assim, mas no princípio Ele pode provar sua fé. A mim e a Charles, Ele perguntou: vocês têm certeza que querem estar no ministério da cura divina? Estão certos e seguros que isto é realmente o que vocês querem? Nós respondemos: sim. E seguimos adiante.
Algo semelhante aconteceu numa grande e linda igreja depois de um maravilhoso culto, quando Deus realizou a cura em mais de 700 pessoas. O zelador, que acabara de receber o batismo com o Espírito Santo, nos perguntou o que iria dizer aos homens da companhia que limpava a igreja no outro dia sobre todo aquele câncer que havia sido vomitado. Ouvi falar que em algumas campanhas da missionária Aimee Semple McPherson era necessário um carrinho de mão para limpar e apanhar todos os cânceres que tinha saído das pessoas. Não faça um gesto de repugnância a isto. Simplesmente espere até o momento quando estejas ministrando para algum canceroso e aquele câncer cai em suas mãos. Sabe o que vai acontecer? Você receberá uma unção especial de Deus neste momento e dirá: glória a Deus, obrigado, Senhor. Porque o câncer está morto e já não está mais vivendo no corpo dessa pessoa. Há muitos que pensam que viver bem é comer nos melhores restaurantes, as melhores comidas e etc. Mas a vida verdadeira é você ver o enfermo ser curado, os demônios serem expulsos e Deus realizando milagres. Raramente as pessoas vomitam quando recebem a cura de câncer e a libertação, mas não se assuste se isto acontecer. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, deixou Satanás derrotado por toda a eternidade. Pense em Satanás sempre como um inimigo já vencido. Mais uma vez, desejo dizer-lhe que o ministério de libertação é realmente empolgante, mas cuidado com o perigo de ir ao extremo, vendo um demônio em cada maçaneta da porta. Nós colocamos recentemente um novo carpete no seminário Cidade de Luz e ele está ainda muito deslizante. Agora, isso não é um demônio de carpete deslizante, isso é algo normal que acontece com esse tipo de carpete quando está novo. Entende o que eu estou dizendo? Já existe um enorme número de espíritos malignos reais para que alguém saia por aí tentando inventar outros. Algumas vezes há mães que dizem mais ou menos assim: esse menino está possuído pelo diabo, eu não posso fazer nada com ele, ele precisa ser liberto. Enquanto isso, ela o está segurando fortemente e ele começa a gritar e se movimentar todo e parece estar tão violento que mal podemos nos aproximar dele. Um dia Deus me mostrou porque alguns destes meninos ou meninas reagem desta maneira. Como você se sentiria se pusesse as mãos sobre você por algo que você não entende e começasse a sacudir sua cabeça com violência e ordenasse: demônio, sai dele? Creio que você ficaria tão aterrorizado que ali mesmo decidiria que nunca mais permitiria que ninguém mais orasse por você pelo resto de sua vida. E com as crianças, é isso que muitas vezes acontece. Tivemos um caso deste recentemente quando uma mãe trouxe um menino de uns 9 ou 10 anos e disse: ele possui uma legião de demônios, por favor, expulse-os. Olhei para o menino e quando ele me viu, dando mostrar de temor à minha pessoa, se soltou de sua mãe e saiu correndo pelo grande auditório. Correu tão rapidamente que ninguém o pôde deter e gritava com toda a sua força de seus pulmões. Mesmo assim, eu não vi nada de anormalidade ou espírito maligno nele, somente compreendi que estava aterrorizado. Nesse momento, Deus me mostrou que exatamente isso havia acontecido, pois ele não foi preparado para um toque curador de Deus, o Pai amoroso. Deus me perguntou: como você se sentiria se alguém o colocasse no chão e 10 adultos sentassem sobre você para detê-lo? Realmente creio que faria todo o esforço possível para me levantar, e isso não quer dizer que eu estaria possuída de demônios. Por Charles. Enquanto escrevemos este livro, Francis e eu temos sempre em mente que os caminhos de Deus são inatingíveis e que sua sabedoria e poder estão além de qualquer forma de expressão. Nós temos visto somente um vislumbre de como ele opera, não podemos nem mesmo começar a compreender as coisas que Deus faz pela sua grandeza,
como criar o universo, colocar as estrelas e planetas em sua órbita exata e outras maravilhas que somente Ele pode fazer. Simplesmente estamos compartilhando com você formas nas quais Deus tem operado e segue operando em nosso ministério. Muitas das quais são bem parecidas com as que Jesus operou durante o seu ministério terreno e que estão registrados em sua palavra. Sem dúvida, há centenas de formas que podem ser usadas para expulsar demônios, mas sabemos que se resume numa só coisa. Tudo é feito pelo Espírito de Deus que está em nós através de seu poder e é realizado em nome e pela autoridade de Jesus Cristo. Tudo o que estamos descrevendo é para animá-lo e para que você possa ver as formas como pode ir e cumprir a grande comissão de Jesus, libertando os oprimidos e trazendo-os para o reino da luz. Uma vez, uma mulher que tinha uma constante dor no abdômen veio para receber a oração. Disse que já fazia 3 anos que sofria daquela constante dor e que já tinha visitado toda a classe de médicos. Louvamos a Deus pela profissão médica. Então eu pensei comigo, se os médicos não puderam encontrar nada, deve ser um demônio. Muitas vezes os médicos não sabem que um espírito pode ser o causador de uma enfermidade e dor. Já haviam orado por ela em muitas reuniões, mas a dor ainda continuava. Lhe pedi então que colocasse suas mãos onde estava a dor e impus minhas mãos sobre ela. Amarrei a Satanás e ordenei ao espírito de dor que saísse dela em nome de Jesus. Ficou totalmente livre daquela dor e então lhe perguntei o que havia acontecido. Ela disse que no momento em que eu disse fora, ela viu como que algo havia saído de seu corpo e se projetado no espaço. Toda a dor se foi instantaneamente. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns meses depois, um amigo nos visitou e disse que sua esposa tinha uma constante dor em seu abdômen e já haviam estado em muitos médicos, mas estes não puderam achar a causa do problema. A situação era exatamente como da outra mulher, inclusive muitas vezes já tinham orado por ela, mas sem resultado. Viviam a uns 250 quilômetros de distância de onde estávamos. Então pedi que chamasse sua esposa por telefone. Quando ela atendeu, lhe contei acerca da outra libertação e então mandei que ela colocasse a mão no lugar da dor. Amarrei a Satanás pelo poder do Espírito Santo e ordenei ao espírito de dor que saísse em nome de Jesus. Quando eu perguntei como se sentia, ela respondeu: já não sinto mais nenhuma dor. Glória a Deus! Mesmo estando à distância, não fazia diferença. Quando a autoridade do nome de Jesus é usada, coisas extraordinárias acontecem. As 2 mulheres que foram libertadas daquele espírito de dor já eram cristãs. Pode acontecer que um espírito surdo, mudo ou qualquer outro que Jesus nomeou necessitem ser expulsos de alguém que é cristão, mas repetimos, não cremos que um demônio possa estar no espírito de um cristão. Pode atacar seu corpo somente. Não temos nenhuma evidência de que o demônio tem que habitar em alguém para lhe causar um espírito de dor, ou qualquer outro dos que Jesus nomeou. Eles simplesmente podem atacar uma parte do corpo e implantar uma enfermidade. Eu estava conversando com um homem que me disse que sua perna direita tinha sido amputada acima do joelho. Naquela noite veio a mim para receber oração e disse que tinha uma constante dor no seu pé direito. Ele disse: os médicos dizem que é uma dor fantasma. Então entendi o que estava acontecendo. É que não havia nervos humanos para enviar o sinal de dor ao cérebro, portanto era realmente um espírito que havia. Ordenei ao espírito maligno que saísse em o nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. No mesmo instante, ele foi liberto. Então Deus falou ao meu coração que a dor regressaria 2 vezes mais e que aquele homem deveria repreendê-lo. E depois disso nunca mais regressaria. No outro dia ele veio e me disse: você tinha razão, veio 2 vezes mais, porém repreendi o espírito e ele se foi em nome de Jesus. Toda dor é causada por um demônio? É lógico que não. Se você coloca seu dedo no fogo ou corta com uma faca, certamente isso dói. Mas mesmo assim, se isso ocorrer, ordene que seja curado e repreenda a dor.
Quando Jesus chegou na casa da sogra de Pedro, ela estava enferma de febre. Jesus a tomou pela mão, a tocou e a febre a deixou. Nossa filha Joan um dia sofreu uma operação quando era ainda bem jovem. Quando retornei do trabalho, o efeito da anestesia havia passado e ela estava chorando e gritando de dor. Impus minhas mãos e falei: dor, eu te repreendo em nome de Jesus. A dor se foi no mesmo instante. Aquilo não era um espírito maligno, era simplesmente uma dor causada por uma cirurgia. Temos ministrado por muitas partes do mundo e sempre que o poder de Deus está fluindo e quando as pessoas começam a testificar os grandes milagres que o Senhor tem feito, os demônios se enfurecem, mas não podem suportar e têm que sair pela autoridade do nome de Jesus. Uma noite, quando Deus estava operando poderosamente e estávamos ministrando com a palavra do conhecimento, ouvimos um forte grito no fundo do salão. Um rapaz não crente, que estava possuído por um demônio, acabara de ficar liberto, sem que ninguém expulsasse aquele espírito. Temos que fazer todo o possível para arrancar as almas das garras do inimigo, antes que estejam para sempre perdidas e separadas de Deus. Oh, se nós pudéssemos ter uma visão daquilo que Deus espera de nós, e entendêssemos como somos importantes, pois somos uma geração escolhida, um povo especial que Ele tem chamado. Ele não quer que estejamos escravizados por Satanás, mas que estejamos livres pelo seu grande e maravilhoso poder. Assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa o meu povo ir. Êxodo 5:1. Deus quer que seu povo esteja livre. Uma vez trouxeram uma jovem a nosso escritório. Por diversas vezes ela já tinha tentado se suicidar e já a tinham levado a muitos lugares, porém sem obter resultado. Ela estava totalmente tomada pelo demônio de suicídio e demonstrava estar tão amargurada que estampava em seu rosto o desejo de tirar sua própria vida. Havia sido colocada num hospital psiquiátrico, mas mesmo ali tentou o suicídio por diversas vezes e cometeu adultério. Comecei a ministrá-la com amor e compaixão de Deus. Lhe disse calmamente que Deus a amava e queria que ela vivesse para Ele, e queria salvá-la para levá-la para o céu. Lhe disse que o diabo era quem estava causando aquele abatimento e depressão, e que Deus dá a ela paz e felicidade já na vida presente. Falei sobre a formosura do céu e descrevi como é tormentoso e horrível o inferno para onde vão aqueles que se esquecem de Deus. Muito mais horrível que a situação que ela estava vivendo. Então lhe perguntei se ela queria que Jesus a libertasse e ela respondeu: estou tão confusa que na realidade eu não sei o que fazer. Então lhe expliquei que não era ela que estava confusa, mas um espírito maligno que estava a possuindo sua mente e causando aquela situação. Mostrei que o diabo queria que ela se suicidasse para levá-la para o inferno, onde sofreria eternamente, onde não mais teria oportunidade de ser libertada de seu controle. Outra vez lhe convidei para fazer a decisão, mas ela ainda continuava confusa. Ela estava ali na minha frente, e então o Espírito do Senhor derramou sobre mim um amor divino e um profundo desejo que ela fosse libertada das garras do inimigo que estava fazendo a última tentativa de roubar aquela alma. Calmamente, mas com poder e autoridade de Deus, eu disse: diabo, te amarro agora mesmo. E ordeno ao espírito de suicídio e ao espírito de amargura que saia desta vida em nome de Jesus Cristo. Não houve gritos, nem houve resistência, nem alguma coisa visível que mostrasse estar saindo dela. Simplesmente usamos a autoridade que Jesus nos deu e no mesmo instante a aparência daquela mulher estava mudada. Uma paz verdadeira ficou estampada em seu rosto e a transformação foi tão poderosa que ela não parecia ser aquela mulher que entrara ali há poucos minutos antes. Então eu mandei que repetisse as seguintes palavras: Jesus,
perdoa os meus pecados. Vem ao meu coração. Faz-me o tipo da mulher que tu queres que eu seja. Toma o controle total da minha vida e que tu sejas o meu Salvador. Te amo, Jesus. E então, não mais controlada pelo diabo, ela abriu a sua boca e foi repetindo cada palavra, verdadeiramente entregando a sua vida a Deus. Saiu de nossos escritórios alguns minutos depois, totalmente transformada pelo poder de Deus, amando a Jesus e com uma Bíblia e alguns de nossos livros nas mãos. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Marcos capítulo 5, versículo 15. Tudo isso é motivo de glorificarmos ao nosso querido Salvador Jesus. Depressão é um estado da mente, mas isso pode ser influenciado por um demônio. Os demônios podem trabalhar com os pensamentos da mente humana, consequentemente, eles têm a habilidade para fazer você pensar coisas impuras. Eles muitas vezes atacam a mente com pensamentos que causam depressão ou opressão. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Efésios 4, 26. Quando você se ira, dá uma oportunidade ao diabo. A Bíblia nos diz que devemos vencer a ira. Isso significa que se nós quisermos, podemos fazê-lo. Do contrário, abrimos uma brecha para o diabo e sua atividade, a qual pode levar a uma possessão demoníaca pelo controle total da mente e, eventualmente, espírito e alma. O endemoniado que Jesus libertou de uma legião ficou com sua mente sã. Isso nos mostra que ele tinha a mente possuída e controlada pelo demônio. Marcos 5,15. Por que será que as pessoas seguem a Satanás e seus caminhos malignos? Por que se submete a um inimigo cheio de ódio, quando Deus tem algo muito melhor para nós? Por que voluntariamente se entregam ao inimigo e decidem viver uma eternidade de tormento, em vez de aceitarem a eternidade de gozo e paz com o Senhor? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham com abundância. João 10, versículo 10. Satanás quer perverter a mente humana para que creia que seu caminho é melhor. Crendo nessas mentiras, o ser humano está praticamente fazendo um convite ao inimigo para que controle e destrua a sua vida. O ser humano muitas vezes abre uma brecha ao inimigo através de más atitudes. Más atitudes não são demônios, mas abrem o caminho para a atividade de Satanás. Más atitudes não necessitam ser expulsas como se fosse um demônio, mas precisamos vencê-las pelo poder de Deus. Satanás mentiu a Eva no jardim do Éden. Ela permitiu a entrada do inimigo e este roubou o que Deus lhe dera. Satanás aproveitou astutamente aquela brecha em sua mente, colocou pensamentos mentirosos e ela creu. Quando você estiver ministrando libertação a alguém, veja se a pessoa é salva. Mande que repita as seguintes palavras: Jesus é o Senhor da minha vida. Se ela não puder repetir essas palavras, é um forte indício que está possuída por um espírito maligno. Muitas vezes a pessoa não está possessa de demônio, mas sim está necessitando de ensino e de orientação. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios 12, versículo 3. Uma noite uma mulher veio a Francis para que orasse por ela. Começou dizendo que muitos já tinham orado por ela, mas sem resultado positivo. Ela disse já expulsar o demônio do fumo, do tabaco, da nicotina, dos cigarros, e nada aconteceu. Então perguntou a Francis: você tem alguma palavra de Deus para mim? Francis lhe disse: sim. Ela perguntou: qual? Francis respondeu: deixe de fazê-lo. A mulher obviamente ficou desconcertada, mas a verdade é que muitas vezes estamos culpando a espíritos ou demônios quando a culpa está em nós.
Vamos a vários evangelistas pedindo libertação, quando muitas vezes o problema é muito simples, está em nós mesmos. Portanto, deixe de pecar, jogue esses cigarros para longe, não compre mais e pare de culpar os demônios. Se com todo o coração, mente, corpo e alma você deseja ser obediente a tudo que Deus ordena, você não terá desejo de pecar. Um desejo de pecar é simplesmente uma maneira de expressar sua incredulidade e falta de confiança de que o caminho de Deus é melhor. Deus não se agrada disso. Ele se agrada quando você quer obedecê-lo. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, versículos 16 ao 21. Você pode notar pela palavra de Deus que estas são atividades que vêm à nossa mente porque nossa antiga natureza quer viver sua própria vida? Esta é a forma mais simples para lhe dizer qual a maneira que o diabo encontra uma entrada em tua mente e tenta separá-lo de Deus. A maneira de evitar essa cilada diabólica é descrita no resto deste capítulo de Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas 5, versículos 22 ao 26. Quando permitimos que pensamentos contrários à natureza de Deus entrem em nossa mente, eles começam a se desenvolver e passam a ser uma parte de nós. Nossos desejos íntimos ou convidam o Espírito Santo para que controle nossos pensamentos, ou convidam a velha natureza do pecado que está em nós. Pare de pensar no negativo e tudo que se relaciona com a antiga natureza, e você impedirá que os demônios tenham atividade em sua mente. O inimigo quer tomar controle de sua vida pouco a pouco, até que você já não mais tenha desejo pelas coisas de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Tiago 4, versículos 7 e 8. Quem deve e tem que fazê-lo? Nós. Um dia, antes que Francis e eu nos casássemos, eu estava dirigindo o carro pela cidade de Houston. Naquele tempo, eu trabalhava como contador público. O sol brilhava e eu estava feliz e ia cantando hinos de louvores a Deus. Parei o carro num restaurante para comer alguma coisa. Minha vida estava totalmente entregue a Deus e eu acabara de passar muitas horas meditando na sua palavra. Tudo estava maravilhoso e perfeito. Mas logo que desci do carro, senti que uma forte depressão veio sobre mim. Parece que as trevas haviam baixado sobre a minha vida e repentinamente todo aquele gozo, aquela paz, alegria desapareceram. Realmente parecia que o mundo havia desabado sobre mim. A princípio, não entendi o que estava acontecendo, mas em uma fração de segundos procurei entender aquela situação.
Como minha mente estava saturada com a palavra de Deus e meu único desejo era de agradar ao Senhor e viver somente para Ele, uma passagem gloriosa das Escrituras veio à minha mente. Então eu pedi a Deus que repreendesse aquele ataque do inimigo e que se aproximasse mais de mim e que me desse a vitória total. Naquele mesmo momento, todas as trevas e depressão desapareceram e algo como um raio de luz invadiu todo o meu ser. Eu pude sentir aquele espírito maligno que havia atacado minha mente sair como um vento e desaparecer. Satanás havia enviado contra mim um demônio para tentar me separar do meu Deus a quem tanto amo. Mas porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, versículo 12. A grande arma contra Satanás e seus demônios é a palavra de Deus. É por isso que devemos meditar nela de dia e de noite, e pensar somente em Deus e no que o agrada. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o conhecimento, todo o entendimento, à obediência de Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3. No primeiro momento que um demônio ataca seus pensamentos, é o tempo certo e propício para expulsá-lo. Não lhe permita uma entrada em sua mente ou em seus pensamentos. A medicina preventiva é melhor do que ter que tomar remédio depois de enfermo. A palavra de Deus é a imunização contra a infecção que o diabo quer colocar em nossos pensamentos ou desejos íntimos. Os demônios são criaturas invisíveis, incorpóreas, que têm a habilidade de mover-se para onde Satanás os enviam, e podem andar ao redor do ser humano, atacá-lo e colocar em sua mente pensamentos malignos, em seu corpo enfermidades ou até provocar a perda da memória ou a loucura. Podem estar presentes no nascimento ou enquanto a criatura está sendo formada no ventre da mãe e assim colocar defeitos em sua formação. Como são espíritos, podem transferir-se de uma geração a outra e, portanto, causar defeitos ou enfermidades que virão em formas de genes. Os espíritos malignos vêm contra o corpo da pessoa para tentar controlar as suas almas. Por isso, devemos usar todo o entendimento e pedir ao Espírito Santo que nos ensine qual a maneira de afastá-los quando queiram nos atacar. Você e eu temos uma missão, a de libertar os seres humanos da influência e controle de Satanás e mostrar-lhes como podem ser livres. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, versículo 8. Creio que Deus está preparando um exército de pessoas para sair com grande poder. Seu coração está clamando porque sabe que as pessoas precisam ser libertas das garras do inimigo. Deus está dizendo a seu povo: eu quero um grande número de pessoas que estejam dispostos a sair e saber que não estão lutando contra seres humanos, senão contra principados e potestades. Que saiam em nome de Jesus. Ponham as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Meu povo será vitorioso. Você sabia que por todo o mundo há pessoas clamando por salvação e cura divina? É por isso que muitas vezes é mais fácil curar os enfermos quando você vai a outros países. Eles realmente creem que vão receber um milagre e, glória a Deus, os milagres acontecem. Um amigo nosso acaba de regressar do Haiti e disse que muitos pastores nenhuma Bíblia possuem, pois não sabem ler, mas aprendem um texto como: sobre os enfermos imporão as mãos,
E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Eles se atiram na obra, se apropriam de uma passagem das Escrituras que acabam de aprender e saem confiando, impondo as mãos sobre os enfermos e os milagres acontecem. Uma vez que escutam a palavra de Deus, nunca tentam refutá-la, mas aguardam em seus corações e em seus espíritos e simplesmente obedecem e atuam sobre ela. Com ansiedade, espero o momento quando os leitores ponham estes princípios que estamos ensinando em prática e as cartas comecem a chegar contando as grandes maravilhas que o Senhor está fazendo através de cada um. Alguém pode pensar que isto não será realidade, mas com todo o meu coração, eu creio que sim, será. E creio que Deus vai tomar as pessoas que atuam e vai enviá-las a lugares que jamais pensaram ou sonharam e vai usá-las para curar os enfermos e operar maravilhas e milagres. E você é uma dessas pessoas. Amém. Glória a Deus. Eu recebo em nome de Jesus. Amém.